Hoje nós vamos falar da arrogância intelectual. Aqui eu quero trazer para vocês um símbolo. Isso aqui é uma escultura portuguesa que é o burro carregado de livros. Ela simboliza exatamente, ele tem um nome essa peça, ele é chamado de o burro doutor. O que é o burro doutor? Né? Eu mantenho ele sempre comigo, primeiro que foi um presente que me foi dado em Portugal, e eu sempre gostei da imagem do burro doutor, porque ele simboliza exatamente a arrogância intelectual, a arrogância acadêmica, aquela que usa do argumento da autoridade. Você sabe com quem você está falando? E chama todo mundo de burro. Pois muito bem. Não há nada pior no campo da filosofia do que a arrogância espiritual. Sabe por quê? Porque o conhecimento não é aquilo que nós não temos e que nós precisamos adquirir. Conhecer não é encher-se de livros. Você pode estar cheio de livros e não conhecer nada. Estar carregado de livros é exatamente o erudito, não é o filósofo, não é o sábio. Conhecimento não é enchimento. Conhecer é exatamente livrar-se daquilo que nos torna ignorantes. Então, o conhecimento verdadeiro, ele é o inverso do enchimento. Ele é um despojamento intelectual. Bem, como é que se faz isso na filosofia? A filosofia, ela parte de algo que chama o quid. O quid é um abismar-se, né? É a ideia do espanto. Quando eu olho, por exemplo, para um telefone, como eu uso o telefone, eu acho que eu já conheço o telefone, que eu sei o que é o telefone. Isso se dá com qualquer coisa, onde eu tenho uma relação objetal com aquilo, com o carro, com conceitos, com termos, com livros. Quando eu acho que eu conheço alguma coisa, perceba que eu já fechei o meu entendimento. E ao fechar o entendimento, eu emiti um juízo de valor sobre ele. Isto é isto e não é aquilo. Agora, isto pode ser isto, e pode ser aquilo, e pode ser aquilo outro. E pode ser várias coisas que não estão fechadas no meu raciocínio. Mas como eu acho que conheço, eu já estou investido de uma identificação comigo mesmo, com o meu saber. Eis o início do processo e o que mantém o processo do burro doutor. O burro carregado de livros. O burro carregado de livros é aquele que se identifica com ele mesmo, que se identifica com o seu prazer intelectual e que tem uma identificação objetal com as coisas. A filosofia verdadeira, o filósofo de verdade, ele nunca acha que conhece, mesmo porque por mais que eu saiba algumas coisas sobre um objeto, o objeto em si tem muito mais, ele não é traduzível em palavras. Vou te dar um exemplo.
Descreva para mim o culto do Sagrado Coração de Jesus. Aí vamos dizer que você tem um conhecimento teológico formidável que me descreve o culto formidavelmente. Por mais que você me descreva, eruditamente falando, a ideia do Imaculado Coração pode ser descrito também e sentido de inúmeras outras formas que nenhuma palavra abarca. Então o conhecimento ele não é feito de palavras. As palavras apontam para além delas mesmas. O conhecimento é feito de entendimento. Você vai entendendo, sem formular juízo de valor. Impossível? Não. Perfeitamente possível. Conhecer não é acumular. Acúmulo é erudição. É livro. É o burro doutor. Conhecer é aquilo que nos torna despojados da nossa própria ignorância. Não é? Então, o quid em filosofia é fundamental, que é exatamente o processo ou a capacidade que eu tenho de espantar-me. Quando o sentimento de espanto sai de mim, me deixa, me abandona, eu já não estou na esfera do conhecimento. O conhecimento livresco é uma etapa muito pequena que me aponta para a verdade. E a verdade não tem forma. A verdade está além de todas as formas. Então é por isso que a filosofia nasce e se mantém desde todo sempre em cima da investigação filosófica, do quid. Tenha certeza absoluta que quando você estiver muito seguro de que domina todo o conhecimento do mundo, você está cheio de vazio. Você não tem entendimento algum sobre a realidade. Então, o mundo está cheio, aí sim, de burros doutores. E é exatamente esse tipo de gente que nos conduz às guerras e às divisões e às violências corpóreas, anímicas e espirituais. Porque o mundo deles é limitado pela visão pessoal que eles têm da verdade e da realidade. Não há nenhum limite que possa explicar nem a verdade, nem a realidade. Aprenda. A arrogância espiritual ou arrogância intelectual é algo muito profundo e algo muito grave, no sentido de que ela, de fato, é uma das grandes mães promotoras das violências. Até mais.